Glória a Deus. Provérbios, capítulo 15. Você que tem a Bíblia aí, você que não tem, não trouxe, nós vamos estar projetando aqui no telão também, para que você possa acompanhar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 15. Que nos diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não o fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. A correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor, aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia todo o rosto, mas a dor do coração, o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos apacentará a astúcia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, que a Tua palavra nesta noite, ó Deus, venha de encontro ao nosso coração, ó Pai. Não de acordo com aquilo que nós queremos, ó Pai, porque os nossos pensamentos, ó Pai, eles não são como os pensamentos do Senhor, mas o Senhor enxerga muito mais além, ó Pai, daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. Então que a Tua palavra nesta noite, ela fale ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Senhor deseja tratar com o nosso coração, Pai. Para que nós possamos sair daqui nesta noite, pessoas melhores, para que possamos sim, resplandecer a glória do Senhor, resplandecer o cristão que somos lá fora, Senhor Jesus, de acordo com a Tua vontade, de acordo, Pai, com o Teu querer, Senhor Jesus. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que tem que lugar pode se assentar, amém? Glória a Deus. Semana passada nós tivemos uma palavra aqui poderosa, né? Falando sobre a gratidão. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que nós ouvimos a palavra aqui no domingo, ou durante o culto, durante a semana, para nós podermos colocar em prática lá fora. Quem aqui essa semana praticou a gratidão? Sabe, que nós possamos sim aprender, ouvir a palavra do Senhor, sair daqui e colocar em prática lá fora. E esta palavra, ela vem nos falando sobre a palavra branda. E o tema que, eu costumo dar um tema para as palavras, e o tema que eu coloquei é o poder da palavra. Repitam comigo, o poder da palavra. Interessante, que quando fala o poder da palavra, muitas das vezes nós entendemos o poder da palavra de Deus. Aqui, nós já sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. Ela cura, ela transforma, ela liberta, ela muda a nossa vida
num todo, por completo. Mas aqui nesse texto, né, vem falando, Salomão, né, vem falando sobre a palavra, o poder da palavra. Alguns estudos até dizem que, como ele era alguém muito sábio, um rei muito sábio, alguém que poderia pedir qualquer coisa para Deus, mas ele pediu sabedoria. E alguns estudiosos até dizem que neste momento ele estava instruindo alguém a respeito de como se comportar, de como lidar com a situação, com o problema. E aqui ele vem nos falando, né, sobre essa palavra, sobre gratidão, sobre nós sermos gratos. No verso 1 diz: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita, a ira. Ou seja, né, ele está ali dizendo para alguém: olha, quando você vem com uma palavra branda, quando você vem com uma palavra calma, com uma palavra de mansidão, né, mediante algumas situações, né, você vai acalmar o coração daquela pessoa. Mas o que acontece muitas das vezes com muitas pessoas é que em meio a uma afronta, em meio a um problema, em meio a alguma dificuldade, muitas das vezes o que a pessoa faz, ela se irrita, ela se levanta contra aquela pessoa, né, ela já se altera, e aqui a palavra vem dizendo que isso suscita a ira. E aí você já não tem mais uma pessoa irada, você passa a ter duas pessoas iradas, e aí o problema está feito, né? E aqui a palavra do Senhor vem falando sobre você ser calmo, sobre você ser uma pessoa paciente, pensar antes de falar, pensar antes de agir. E muito interessante, né, meditando sobre essa palavra, quando nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, né, o Senhor vem falando, ali vem falando sobre a criação. E quando vem nos ensinando a respeito da criação, diz que o Senhor fez tudo através da palavra. O Senhor disse: haja luz, haja separação entre as águas e a terra, haja luminares, haja o dia e a noite. O Senhor foi dizendo: haja, tudo através da palavra. E por que o Senhor fez isso, né? Ele não fez isso apenas para nos mostrar a sua soberania, o seu poder, a sua divindade, né, o que Ele pode fazer. Não, Ele fez isso também para nos ensinar o poder que há na palavra. E nós estamos aprendendo, né? Aprendemos em uma das aulas ali, uma das primeiras aulas, referente a isso, que quando o Senhor fala haja, é porque algo não existia, Ele trouxe a existência, e trazendo para esta palavra, trazendo para esse contexto, a qual nós lemos aqui em Provérbios 15, também essa palavra se encaixa no haja, porque muitas das vezes nós proferimos a palavra sobre a vida de alguém, e algo que não existe, passa a existir na vida daquela pessoa. Seja algo bom, ou muitas das vezes algo ruim. Porque as pessoas também, muitas das vezes, né, ao invés de lançar aquela palavra de bênção, né, abençoando a vida das pessoas, muitas das vezes as pessoas lançam uma palavra de maldição, uma palavra de condenação, uma palavra de inveja, uma palavra de ira, e isso muitas das vezes, quando a pessoa não está preparada espiritualmente, ela acaba sendo atacada por essas palavras. E quando o Senhor, ali em Gênesis, nos ensina a respeito da criação, aqui também Ele está nos mostrando que há poder na palavra. Ele também deu esse poder sobre a nossa vida. E quando nós determinamos algo sobre a vida das pessoas, quando nós também lançamos palavras sobre a vida das pessoas, algo está sendo ali ligado no reino celestial, e algo está acontecendo. Por isso que nós precisamos, como boca de Deus, abrir a nossa boca para abençoar. Diga para o seu irmão aí do seu lado: abençoar. Nós somos canal de bênção, né? Nós somos pessoas que servimos a um Deus que tem o prazer de abençoar, e nós também precisamos ter esse hábito de abençoar as pessoas. Nunca lançar palavras de maldição, nunca lançar aquela palavra, não vai dar certo, né? Quantas vezes as pessoas chegam tão felizes para você,
falando, olha, eu estou pensando em fazer algo, eu estou projetando isso, projetando aquilo, e muitas das vezes você fala, não, isso aí não vai dar certo, sabe? Você tem que falar para a pessoa, não, eu vou orar junto com você, eu vou abençoar a sua vida, e vai dar certo sim, em nome de Jesus. É crer, é lançar a palavra de bênção. E aqui vem nos falando sobre a palavra branda, né? Eu até coloquei aqui, em muitas coisas na nossa vida, que não existe, só passa a existir quando nós aceitamos algumas palavras, ou quando nós mesmos declaramos sobre a nossa vida. Então que você possa, sabe, que por mais que muitas das vezes você veja pessoas, que você sabe que às vezes está lançando uma palavra contrária contra a sua vida, você levante a sua voz, você levante as suas mãos e fala, meu Deus é mais poderoso, e em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus eu vou avançar, em nome de Jesus eu vou conseguir, sabe? Em nome de Jesus está repreendido todo o mal, está repreendido toda a palavra contrária, você com as outras pessoas, não tem como. Então que nós possamos buscar se apegar aqui nessa palavra. No verso 3, nos diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons, os maus e os bons. Então, nós estamos ali, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e muitas das vezes nós temos, né, podemos ter algum comportamento que realmente não é o comportamento que agrada a Deus. Porém, aqui a palavra do Senhor, e muitas das vezes nós falamos, não tem problema. Só que aqui a palavra do Senhor ela está sendo bem clara para mim e para você. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. E muitas das vezes, não que nós sejamos bons, mas muitas das vezes, nós nos colocamos na situação de maus. E quando nós nos colocamos na situação de mal, quando nós caluniamos, quando nós nos juntamos naquela rodinha para falar mal de alguém, para criticar alguém, sabe? E aqui a palavra do Senhor, né, ela nos ensina que o Pai, Ele corrige aquele a quem Ele ama. E se muitas das vezes você tem se deparado com essa palavra nessa noite, você está falando, está pesado, mas é porque você é amado por Deus, e o Senhor quer te corrigir, o Senhor quer conduzir você por um caminho que realmente vai ser bom para você, vai te trazer, né, bons resultados. No verso 4, diz assim, a primeira parte, a língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Aqui a palavra vem falando que a língua benigna vem de bom, a língua que profere coisas boas, ela é comparada à árvore. E o Salmo 1 vem nos dizendo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é comparado como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Sabe, aqui no verso 4, vem nos comparando como uma árvore. Sabe, não pode, né, a árvore, uma árvore frutífera, ela não é gerada, ela não foi criada, né, para que ela dê frutos ruins. Ninguém planta um pé de fruta para poder colher uma fruta ruim. Plantamos um pé de fruta para poder colher frutos bons. E aqui a palavra do Senhor está nos ensinando, nós somos essa árvore. Então, como essa árvore que somos, precisamos dar os bons frutos. E aqui vem nos dizendo ainda na segunda parte, mas a perversidade nela deprime o espírito. E aí o que eu quero dizer para você, quando você tem uma língua perversa, né, quando o nosso falar, o nosso criticar, lançar palavras contrárias, né, está aqui na perversidade,
nós oprimimos o espírito de outras pessoas. Quem já viu uma pessoa oprimida aqui? Quem já viu uma pessoa com depressão? Sabe? Pessoas com síndrome do pânico. Não é algo que é só do organismo da pessoa, falta de algo, não. Muitas das vezes você vai se deparar com pessoas que elas estão com o espírito, com a alma tão oprimida, tão abatida, tão machucada, por conta de palavras lançadas. Eu falo, né, eu não posso entrar em detalhes, mas esses dias mesmo, eu me deparei com uma situação a qual a outra pessoa chegou, mas ela chorava. Fulano fez isso comigo, fulano me pisou, fulano me maltratou, sabe? A pessoa estava no fundo do poço mesmo, mas por conta de atitudes, por conta de palavras lançadas contra a vida daquela pessoa, e isso não é bom. E quando você olha para isso, você fala, faltou algo. Faltou o quê? Faltou ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Faltou a presença de Deus na vida dessa outra pessoa, que poderia acolher, que poderia amar, que poderia lançar palavras de bênção sobre a vida da outra pessoa, mas ela preferiu ser uma pessoa perversa. Sabe? Nós temos uma humanidade, o nosso ser, né? Ali durante a queda, foi afetado pelo pecado. Mas isso não quer dizer que nós precisamos permanecer nesse pecado. Nós não precisamos permanecer sendo, né, a velha criatura. Nós precisamos sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E ser uma nova criatura em Cristo Jesus é viver em novidade de vida. É ser aquela pessoa diferente. É ser aquela pessoa calma, aquela pessoa que ama, aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que traz para perto. Nós precisamos ser assim. Só que muitas das vezes nós deixamos que o nosso ego, que o nosso orgulho, que a nossa soberba, que a nossa justiça própria fale mais alto, que o velho homem grite mais alto, e ali nós tomamos decisões erradas. E essas decisões erradas, diz aqui, deprime o espírito das outras pessoas. Sabe? Muitas das vezes, quando nós paramos para pensar, precisamos fazer uma autoanálise e dizer, será que eu não estou fazendo isso com alguém? Sabe? Será que você não está fazendo isso com o seu funcionário? Será que você não está fazendo isso com o seu liderado? Será que você não está fazendo isso com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho? Sabe? Nós precisamos parar e pensar, porque muitas das vezes nós só queremos fazer, saímos fazendo, falando, e muitas das vezes não paramos para analisar aquilo que realmente nós estamos fazendo e falando. No verso 7, vem nos dizendo assim: os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O que seria esse conhecimento quando nós paramos para refletir aqui nessa palavra? Sabe, a palavra do Senhor, né, o apóstolo Paulo diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. O conhecimento não é só o conhecimento intelectual, não é só um conhecimento científico, mas é o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós buscamos conhecer quem é Jesus, nós começamos a querer andar como Jesus. Isso é que é interessante. Quando você adquire esse conhecimento de quem é Jesus, você começa a querer andar como Jesus. Lá na lei de Moisés, quando pegaram a mulher pega em adultério, levaram até Jesus e disseram para ele, na lei de Moisés, a pessoa que é pega em adultério, nós devemos apedrejá-la. Aos olhos humanos, como ali tinha bastante pessoas, eles estavam nesse intuito, apedrejar a mulher. Só que eles esperavam a resposta de Jesus. Só que,
quando nós olhamos para Jesus, até mesmo para nós, se nós estivéssemos naquele contexto, naquele momento, nós apontaríamos dizendo, realmente, ela foi pega em adultério e ela tem que ser apedrejada, porque essa é a lei que está dizendo. Nós iríamos querer cumprir a lei. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele vem e ele para, diz a palavra que ele para. Ele se agacha e escreve algo ali no chão. De acordo com alguns estudiosos, hipóteses, se a lei era para quem foi pego em adultério, se aquela mulher foi pega em adultério, ela não estava sozinha. Ela não estava sozinha. Ela estava com alguém. Diz, alguns estudiosos, especulações, nada certo, mas diz que naquele momento Jesus escrevia no chão o nome do homem que estava com ela, que provavelmente era alguém muito importante. Ali Jesus diz, para e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diz que foi saindo um por um, do mais jovem até o mais velho. E Jesus diz para ela, onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus não acusou, Jesus não apontou, mas ele deu uma ordem para ela, vai e não peques mais. Sabe, isso nós podemos colocar a resposta branda, porque nós, mediante aquela situação, pressionado por um monte de pessoas, Jesus poderia ter a mesma atitude que as outras pessoas que estavam acusando. Mas o que eu quero dizer para você, o nosso Senhor Jesus não é aquele que aponta, não é aquele que julga você, não é aquele que te condena, mas é aquele que diz para mim e para você, vai e não peques mais. Ele nos dá uma direção, ele nos dá um norte, ele nos ensina. E quando eu falei aqui para vocês que nós viemos aqui para aprender, basta você olhar para Jesus. Ele estava o tempo todo rodeado de pessoas, ao redor das pessoas que estavam com ele. Ele não estava fazendo coisas exorbitantes, ele estava batendo um papo, conversando, ensinando, instruindo, e é o que você vê aqui hoje. Quando você vem no domingo, é para você adquirir o conhecimento, para você ser ensinado, para você ser instruído. Sabe por quê? Muitas das vezes não vai acontecer algo sobrenatural aqui no nosso meio, mas vai acontecer o sobrenatural na sua vida lá fora. Junto com as outras pessoas, as pessoas vão olhar para você e vão falar, não, tem algo diferente na vida dele. Sabe? E esse algo diferente que tem na sua vida é a presença de Jesus e é o conhecimento da pessoa de quem ele é. Nós precisamos conhecer quem é Jesus, porque à medida que nós conhecemos, diz que nós temos ali algumas personalidades de 5 pessoas com quem nós andamos. Nós adquirimos algo assim daquelas pessoas a qual nós andamos. E com Jesus não é diferente. Quanto mais você lê sobre ele, quanto mais você busca relacionamento com ele, mais você vai ficar parecido com ele. E lá fora, isso vai ser nítido. As pessoas vão olhar para você e vai ser como foi lá naquele momento em qual Jesus estava apanhando, sendo chicoteado. Passa um e olha para Pedro e diz, olha, aquele ali é seguidor de Cristo. Não, eu não sou. Olha o outro, passa outro. Não, aquele ali, fala que nem ele, é seguidor de Cristo. Sabe? Vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para você e vai ser nítido. Tem algo diferente na vida daquela pessoa. Sabe? E esse algo diferente, ele vai vir de dentro para fora, porque diz a palavra do Senhor, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E quando começa a sair para fora, começa a jorrar, vai impactar outras pessoas. Porque você vai estar em meio a algumas situações, as quais as pessoas vão olhar, e para qualquer um, eles vão falar, não, ele deveria estar aqui junto com a gente, mas você vai estar de ladinho, fala, não, eu não quero participar dessa situação não. Sabe? É ser diferente. É fazer a diferença. Nós, igreja, é chamados
O significado de igreja é chamados para fora. Nós fomos chamados para fora, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quem aqui quer fazer diferença na vida de outras pessoas? Sabe? É você absorver essa palavra. É você internalizar ela, colocá-la dentro de você e falar: eu preciso disso. Eu preciso aprender. Eu preciso dessa sabedoria a qual a palavra do Senhor está ensinando. No verso 14, nos diz. Eu quero ler o 13 primeiro, que o 13 é forte. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Sabe como é bom você olhar para as pessoas e ver o sorriso no rosto dela, ver a alegria no rosto da pessoa, sabe, sabendo que aquela pessoa não está sendo afligida, que não está sendo atribulada, perseguida muitas das vezes. Isso é muito bom, você vê a alegria, a paz, né, no rosto das pessoas, e você também poder levar essa paz, porque nós fomos chamados para levar essa paz, e essa paz é Jesus ao coração, à vida das pessoas. As pessoas a cada dia estão precisando mais dessa paz que é Jesus. O verso 14 diz: o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos apacentará a astúcia. Que nós possamos buscar sim esse conhecimento, que nós nunca venhamos ser aquelas pessoas que estão maquinando mal, que estão planejando mal, que está pensando mal das outras pessoas, sabe? Tem pessoas só de olhar alguém conversar, falar: está falando mal de mim. Não, sabe? Abençoa a vida das pessoas. Levanta a sua mão e fala: Senhor, abençoa. Se estiver falando alguma coisa, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Sabe, você tem essa autoridade sobre a sua vida. No verso 15, diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Sabe, estamos falando sobre o poder da palavra, e você pode fazer com que os dias das pessoas ao seu redor, seja seus familiares, seja seus colegas de trabalho, muitos de nós passamos o dia todo, mais tempo no trabalho do que às vezes em casa, né? E nós podemos fazer como diz aqui neste versículo: todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Você pode todos os dias servir um banquete para aquela pessoa que está ao seu lado, abençoando a vida dela, declarando palavra de Deus, declarando vitória sobre a vida das pessoas. Sabe, você pode servir este banquete e ver a alegria, como nós lemos no verso anterior, porque não é bom, não é bom. Muitas das vezes você vê as pessoas aflitas, amarguradas, entristecidas, e muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, nós dizemos que somos cristãos, nós servimos ao Senhor, mas muitas das vezes nós praticamos a parte A desse versículo 15. Todos os dias do aflito são maus. Como eu citei a situação que aconteceu, a pessoa vivia todos os dias aflita, todos os dias mal. E eu quero declarar sobre a sua vida: se você estiver vivendo isso no seu trabalho, se você estiver vivendo isso no meio da sua família, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós, como igreja, como autoridade de Deus, nós repreendemos e nós declaramos que você vai viver dias bons, dias alegres, dias felizes, tendo o prazer de chegar no seu trabalho, tendo o prazer de chegar ali na sua casa, nos ambientes onde você frequenta. Você vai ter dias felizes em nome de Jesus. No verso 18, diz: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Iracundo, né? Eu fui procurar o contexto, né? O significado dessa palavra. Uma pessoa iracunda é uma pessoa de gênio difícil. Alguém aqui conhece pessoas que é difícil de lidar?
Aí vocês conhecem, né? Tem pessoas que são iracundas, né? Pessoas que têm o gênio difícil, pessoas que é difícil, né, de você conversar, de você lançar uma palavra de bênção sobre a vida dela. Mas aqui a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, né, sobre você lançar a palavra macia, a palavra suave. Então até mesmo com essas pessoas você vai precisar pedir sabedoria de Deus para que elas possam ser diferentes. Porque muitas das vezes nós vemos muitos testemunhos de pessoas que você vê, né, contando, não, fulano é pessoa difícil de conviver, é pessoa que você não consegue falar uma palavra, pronunciar algo para ela, falar de Deus para ela, mas de repente essa pessoa muda e essa pessoa passa a ser uma pessoa amorosa. Sabe? Há uma frase aí fora que diz que cada um dá o que tem. É uma frase que, quando nós paramos para pensar, né, é uma frase muito usada na psicologia, por conta dos traumas, por conta das sequelas que muitas das vezes as pessoas têm, né, problemas psicológicos, coisas, traumas de infância, né, abandono de infância, tantas coisas que aconteceram lá atrás. Então, automaticamente, diz a frase que cada um dá o que tem. Se você não recebeu amor, né, dificilmente a pessoa vai dar o amor. Se você não recebeu atenção, dificilmente você vai dar atenção. Mas aqui, né, nós falando sobre a psicologia, essa frase não é psicologia, mas quando nós trazemos para o nosso contexto cristão, sabe? Quando você chega na casa do Senhor, você já não vai ter mais aquele vazio, você já não vai ter mais aquela tristeza, você já não vai carregar com você mais aqueles traumas. Você vai ser uma nova criatura na presença do Senhor. Você tem que ter algo novo para oferecer para as pessoas, sabe? E aí você pode dizer sim, eu vou oferecer aquilo que eu tenho. O que eu tenho? A luz de Cristo, a presença de Cristo, o amor de Cristo, a paz de Cristo, a palavra suave, a palavra que transforma, uma palavra que liberta, a palavra que libera as pessoas, uma palavra de perdão, uma palavra de cura, de transformação. É isso que eu tenho que ter dentro de mim para jorrar para as outras pessoas, sabe? Você tem dois contextos. Você pode ser, né? Você não é obrigado a ter essa mudança. Você pode ser aquela pessoa que oferece o que tem de acordo com a psicologia, mas você pode ser a pessoa que oferece o que tem de acordo com Cristo. E aí é uma questão de escolha. E que nessa noite nós possamos ter essa boa escolha. Nós vamos estar louvando aqui um louvor, porque muitas das vezes nós estamos caminhando na presença do Senhor. Nós já chegamos na presença do Senhor e nós acabamos, às vezes por conta de amizade, por conta do meio a qual nós vivemos lá fora, pelas influências que temos lá fora, nós acabamos perdendo a essência de quem nós somos em Cristo. Eu queria convidar você a se colocar de pé neste momento. Glória a Deus. Só para nós concluirmos no verso 28. Provérbios 15, verso 28 diz: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Que você possa, neste momento, fazer uma análise sobre a sua vida e pedir para o Senhor: Senhor, me coloca na posição de justo. Não apenas o justo, justificado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, mas uma pessoa realmente que haja com justiça, uma pessoa que não se envolva com coisas que vai machucar outras pessoas.
mas a boca dos ímpios jorra coisas más. E que eu jamais venha me colocar na posição de um ímpio. Que da minha boca não venha jorrar coisas más, coisas ruins, coisas que machucam, coisas que ferem as outras pessoas. Mas que eu possa ser essa pessoa, esse justo na tua presença. Sabe, que as pessoas possam olhar para cada um de nós aqui e falar, não, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem algo nela, né? A pessoa olhar e falar assim, olha, fulano vai lá naquela igreja lá em cima, lá que tem ali na avenida. Nossa, ele é diferente, eu também quero ir lá, porque eu acho que está acontecendo algo na vida dele, na vida dela. E eu quero ir lá, eu quero fazer parte disso também. Sabe? A coisa mais triste que tem é quando muitas das vezes as pessoas olham para você, que nem outro dia eu ouvi uma pessoa que chegou e falou para outra, né? A pessoa falou, vamos lá na minha igreja. A pessoa só olhou para ela e falou assim, se for para mim na sua igreja, para eu ser como você é, prefiro não ir. Prefiro ficar aqui fora mesmo no mundo. Isso dói para um cristão. Porque não mancha a minha imagem. Está falando diretamente do Jesus a qual eu sirvo. Então que as pessoas possam olhar para mim e para você lá fora e falar assim, não, eu quero ir lá na igreja lá daquele pastor altão lá, pastor grandão lá. É lá naquele prédio, embaixo tem uma loja de carro. Pô, fulano frequenta lá, participa do culto lá. Ele é diferente. Ele está aprendendo algo diferente lá. Sabe, eu quero ir lá. Eu quero fazer parte disso. Sabe, através da sua vida. Tem uma frase que diz, pregue. Pregue. Se preciso, use palavras. Você não vai precisar chegar na praça e começar a gritar os evangelhos. Não vai precisar gritar que Jesus está voltando, que Ele está às portas e bate. Você não vai precisar fazer nada disso. Com a sua vida você já vai estar evangelizando. Com a sua vida você já vai estar pregando. Quando você vai tratar uma pessoa bem, com a palavra de mansidão, com a palavra branda, como diz aqui, guarde no seu coração. É uma palavra, uma frase, né? Branda. Guarde essa palavra, o que é? Eu quero ser uma pessoa suave. Eu quero ser uma pessoa macia. Eu quero ser uma pessoa mais delicada no meu modo de falar, no meu modo de agir, no meu modo de me comportar com as outras pessoas. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Que no momento do louvor você coloque a mão sobre o seu coração e que você possa pedir para o Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá entendimento das coisas. Me ajude a ser diferente. E se no momento da oração você lembrar que realmente eu pisei na bola com alguém, tem alguém que está chateado comigo, tem alguém que está magoado comigo, tem alguém que está em depressão por minha conta, Senhor, me perdoa neste momento. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. E se você puder no decorrer da semana, vá até essa pessoa. Não é vergonhoso você chegar e pedir perdão. Isso é caráter, é você mostrar quem é o Cristo que você está servindo. Você poder chegar na pessoa e falar, me perdoa, porque eu pisei na bola com você, eu escorreguei, eu falei mal de você, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. Não é vergonha, é você exalar o perfume de Cristo, é você deixar jorrar este Cristo que está dentro de você. Coloque a mão sobre o seu coração neste momento. E entre você e Deus, adore ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente me achego. Meu Deus, aleluia, Jesus. Ansiando oferecer algo de valor pra
abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quer de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, eres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Coloca, Pai, as suas mãos neste momento, Pai, sobre cada vida que aqui está, Senhor. Senhor, tirando todas as dores, ó Pai, da alma, tirando, Pai, todos os traumas, Senhor Jesus, tudo aquilo que muitas das vezes aflige, ó Pai, o coração desta pessoa, Senhor. Que ela possa sair daqui nesta noite, ó Pai, curada, Senhor. Liberta, Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Oh Deus, só o Senhor tem poder, ó Pai, para penetrar no mais fundo, ó Pai amado, da nossa alma, Senhor Jesus, e trazer uma mudança, Pai. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 29, para nós encerrarmos, diz: longe está o Senhor dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escuta a oração do justo. Que você possa ser um justo na presença do Senhor Jesus, e que você possa ter toda a certeza e toda a convicção que as nossas palavras, elas têm poder, e que elas causam um grande impacto na vida das pessoas.
seja para o bem, seja para o mal. Que você seja uma pessoa que traga grande impacto sobre a nossa nação, mas um impacto de palavras boas sobre a vida das outras pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe. E aplauda o Senhor Jesus, amém? E a és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. E a essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Uma semana de bênção, uma semana de vitórias, uma semana de milagres. Em nome de Jesus. Amém.